tudo bem com vocês? Bom, seguinte, mais um encontro nosso, mais uma semana, e uma semana importante, que é uma semana de avaliação, uma semana para que nós possamos revisar esses conteúdos já trabalhados aí desde o mês de abril para a nossa avaliação amanhã. Essa avaliação tem como objetivo diagnosticar os assuntos trabalhados, todas as informações relacionadas à cartografia, à produção de mapas, ou seja, todo esse propósito relacionado ao trabalho do ser humano em se aperfeiçoar cada vez mais no processo produtivo em relação aos mapas e saber a importância desse mapa para a sociedade e para toda a construção do universo que aqui estamos, ok? Hoje eu vou revisar as principais informações, justamente para que vocês possam fazer uma excelente avaliação, ter aí um bom resultado e para que a gente possa continuar. Lembrando que a última aula trabalhada com vocês em relação à formação das estruturas internas da Terra, esta aula eu não irei cobrar. Serão cobradas as aulas relacionadas ao capítulo 3 e capítulo número 4, de uma forma bem simplificada, de uma forma bem resumida, para que você possa obter o melhor resultado possível, ok? Então vamos lá, sexto ano A, B, C e D, revisar todos esses conteúdos, e dar uma nota show amanhã, ok? Bom, para a gente começar, nós iremos trabalhar a questão do uso dos mapas nas grandes navegações e como todo esse propósito iniciou em meio à sociedade, qual a importância dele e qual o reflexo dessa produtividade em meio a essa produção de mapas que já existe há anos, seja ele na descoberta do Novo Mundo, continente americano ou propriamente do Novíssimo. E aí você me pergunta, professor, qual a importância do mapa nesses períodos das grandes navegações? O que acontece? A necessidade de usar os mapas vem justamente de toda a configuração das navegações, da viagem. Evitar a morte de algum tripulante, evitar a falta de alimentos, evitar a falta de medicamentos. Então, levando em consideração esse objetivo, os mapas eram produzidos justamente para quê? Para que não houvesse a perda dessa estabilidade, desse fluxo de viagem. Ah, professor, mas espera aí. Nós sabemos que todo o processo de chegada dos portugueses, chegada dos europeus sobre o continente americano, ele aconteceu em decorrência de uma mudança, de uma medida errada na rota de viagem. O objetivo era chegar até as Índias e chegaram propriamente até o território americano e, em seguida, até o território brasileiro. Sim, mas mesmo nesse processo, nas navegações seguintes, nós tivemos a produção de mapas, levando em consideração todo esse aspecto de que de não perder-se dentro do espaço e favorecer toda uma continuidade da viagem, com toda a organização e toda a estratégia já desenvolvida a princípio pelos navegadores, ok? Então, o uso dos mapas nas grandes navegações, como nós aprendemos o mapa de Cantino, como nós visualizamos vários mapas nas aulas de história também, é um só. Evitar qualquer apreensão que venha a gerar alguma perda de rota em relação às viagens, ok? Maravilha, então, esse primeiro processo que a gente precisa identificar. E aqui eu trago a vocês os tipos de mapas e as suas características e sua formação. Primeiro, nem todos os mapas são iguais. Cada mapa é produzido com uma ferramenta de instrução, com um propósito. Este mapa que está aqui, abaixo de mim, ele é conhecido como planisfério. Ele faz toda a localização em relação ao mundo, em relação aos continentes, em relação aos oceanos e toda a esfera mundial. Nós temos 6 continentes e 5 oceanos.
Quais são os 6 continentes? América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Para facilitar a localização, eu tenho o continente americano em toda essa área extensa, que é justamente o continente onde nós habitamos. Eu tenho na faixa leste do Oceano Atlântico, este oceano aqui, o continente africano, um dos menores continentes, o continente europeu, continente aí que reúne países muito conhecidos por nós, como França, Alemanha, Espanha, Portugal, entre tantos outros. Ásia, o maior continente em extensão territorial do planeta e o maior em quantidade populacional. A Oceania, toda essa faixa a sudeste do continente asiático e a Antártida, o continente gelado. Bem como em relação aos oceanos, nós temos o Oceano Pacífico, que se estende do leste do continente americano a leste do continente asiático, perdão, oeste do continente americano e leste do continente asiático e Oceania. O Oceano Índico em toda essa faixa, leste da África, no extremo sul da Ásia e a oeste da Oceania. E aqui o Oceano Atlântico, que banha o território brasileiro e a faixa leste do continente americano. E aí nós temos os oceanos gelados, Oceano Ártico e Oceano Antártico, ok? Lembre-se de toda essa formação, de toda essa base em relação às configurações que existem. Bom, para falar sobre mapas, é importante deixar muito claro as características de cada mapa e quais são os objetivos do seu processo de formação, de constituição. Nós temos aqui um mapa político, um mapa que vai apresentar, neste caso, o nome dos estados e a localização dos estados dentro do território brasileiro. O mapa político é aquele que auxilia o viajante, é aquele que vai te orientar onde você está, para onde você quer ir e por onde você passará. Então, essa é a base do mapa político. É um mapa que transmite, é um mapa que aborda relações de localização. Entre elas, nós temos o que? Cidade, estados, país, ou seja, todo esse propósito de localização dentro do território nacional. E é esta base que nós precisamos ter em relação ao mapa político. Ah, professora, então quer dizer que se eu for viajar para o Rio de Janeiro de carro, ou para Minas Gerais, ou para a Bahia, ou para o Amazonas, eu preciso de um mapa político? Sim. Hoje é claro que com as grandes tecnologias são utilizados GPS, são utilizados outros meios de localização. Porém, o mapa político, ele auxilia justamente nessa configuração, nessa localização em relação ao ambiente, ok? Ao mapa político, nós temos aqui o mapa em relação à vegetação. Ah, professora, essa é fácil. Essa mostra justamente a localização em meio ao território brasileiro. Sim, você pode ter um mapa de vegetação em relação aos biomas, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica. Você pode ter um mapa de vegetação sobre as características vegetais, uma floresta tropical, uma floresta mais seca, como no caso da Caatinga, um tipo de floresta arbustiva de médio porte, arbórea de grande porte, herbácea de pequeno porte. Ou seja, você terá um mapa físico, você terá um mapa de elementos naturais, que podem ser também relacionados aos rios, à hidrografia, pode ser relacionado ao clima, como também ao mapa a seguir, pode ser relacionado ao relevo, ao solo, ou seja, há características naturais, características geográficas que você pode encontrar em determinado território. Abaixo eu tenho o mapa demográfico, este mapa aqui, que reúne justamente
informações relacionadas à população de uma determinada localidade, de um determinado país, de uma determinada área. Aqui nós podemos perceber um mapa da densidade demográfica. Como assim, professor? Densidade demográfica. Densidade demográfica, galera, tem a ver com a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Vocês podem observar que neste mapa, a faixa mais escura percorre todo o litoral brasileiro. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte, a maior parcela do Brasil se localiza em meio ao litoral, em meio às regiões Sudeste, Sul, Nordeste, ou seja, regiões na faixa litorânea. E aí vem até mesmo por um processo histórico, processo de ocupação do território brasileiro, ok? E aí outras esferas que eu já comentei com vocês. Aqui, os mapas e a base dos seus objetivos em meio à configuração, em meio ao propósito que ele quer informar. Lembre-se de uma coisa, um mapa, ele acaba sendo uma comunicação com quem está o visualizando, com quem irá interpretá-lo. O mapa, ele sempre transmite informações relacionadas ao clima, relacionados à hidrografia, relacionada à população. Hoje, uma garota do tempo, um rapaz do tempo, que transmite informações sobre a previsão do tempo nos jornais locais e nacionais, eles necessitam de um mapa justamente para quê? Para transmitir ao telespectador as informações relacionadas ao tempo, ou seja, uma previsão momentânea do que irá acontecer em relação ao número de casos, ao número de áreas com previsão de chuvas, as áreas com previsão de tempo ensolarado, as áreas com maior probabilidade de redução da temperatura, de queda da temperatura, ou seja, um mapa, ele é um transmissor de informação, ok? Uma linguagem, necessariamente, que você não terá um texto, não terá uma outra abordagem, você terá outros elementos que o auxiliará na sua interpretação. Aqui eu trouxe vários tipos de mapas para que nós possamos ter essa análise, ter essa ideia em relação à função do mapa. Para começar, este mapa aqui ao lado, que mostra as áreas desmatadas dentro do território brasileiro. Nós sabemos que o Brasil, ele historicamente, ele passou por inúmeros processos de desmatamento, em razão da exploração do pau-brasil, em razão das plantações realizadas aqui no Cerrado, em razão de toda a ocupação da floresta amazônica, ou seja, objetivos históricos que infelizmente resultaram na perda da nossa vegetação nativa. Hoje, nós temos aqui os biomas, e os biomas mais afetados, sem sombra de dúvidas, são o bioma da Mata Atlântica, que é este bioma que vocês podem observar aqui na faixa litorânea, na coloração azul claro. Nós temos em seguida o bioma cerrado, que é o nosso bioma. São os dois biomas que mais sofreram impactos em relação ao desmatamento. Por quê, professor? Pelas atividades históricas, plantação da cana-de-açúcar, do café, da mineração, da extração do pau-brasil, isso na Mata Atlântica. No Cerrado, soja, milho, algodão, o tão conhecido agronegócio. Isso sem contar na pecuária, a criação de animais em meio ao nosso bioma. E a floresta amazônica, o bioma amazônico, nós temos como grande área de impacto relacionado tanto à criação de gado, criação de animais, quanto também nós temos essa relação com essa riqueza em meio a rios, solo, estrutura climática que favorecem todo esse processo de ocupação. E por último, nós temos dois
pontos de maior incidência, de maior número de casos em relação a uma doença. Por que eu falo bacana? É lógico que é um fato ruim. Em exemplo, a Covid-19, a população local, a identificar questão que apresenta o maior número de evidências de casos, maior número de pessoas contaminadas, ou seja, onde a atenção, a precaução será muito maior em comparação a outras localidades do território brasileiro ou do território onde você estiver, ok? Bom, para a gente dar continuidade, nós temos aí os elementos do mapa, e aí já concluindo todo esse processo de revisão. Bom, é importante deixar muito claro que todo mapa apresenta elementos diversos. E esses elementos diversos, eles são instruídos, inseridos ao mapa, justamente para quê? Para que você, leitor, possa identificar todas as informações que o mapa deseja transmitir. Entre os principais elementos que nós temos no mapa, nós temos aí o título, que mostra justamente a abordagem, o que este mapa está buscando apresentar, a orientação em relação a todo o propósito da Rosa dos Ventos, a indicação dos pontos da localização em relação a este mapa, a escala, que nós ainda não aprendemos na prática, mas nós sabemos na teoria que é justamente o que? A dimensão do tamanho real para o tamanho representado. Não há possibilidades de representar um espaço muito grande dentro de uma folha, dentro de um espaço muito pequeno. Então, para isso que serve a escala. A escala, ela é uma dimensão do tamanho real para o tamanho representado. E a legenda. A legenda, ela vai instruir a partir de números, elementos, cores, quais são as informações que este mapa deseja transmitir e quais as bases que são mais importantes. E por último, a fonte. A fonte indica qual empresa, qual geógrafo, qual cartógrafo, quem fez esse mapa. Lembram do mapa mental que eu pedi para vocês? Utilizarem a relação do quarto, do ambiente de estudo, para vocês localizarem os objetos, os instrumentos. Isso representa justamente o que? Elementos do mapa, características que possam ser representadas em relação ao mapa e em relação ao que você pretende apresentar. E aí nós temos aqui uma revisão de pontos principais que vão auxiliar vocês na avaliação. Movimentos da Terra, translação e rotação. Está na ponta da língua, até porque nós fizemos prova presencial ainda sobre esse conteúdo. Rotação, movimento da Terra, em torno do seu próprio eixo. Com duração de quanto tempo? 24 horas. 24 horas é o tempo em relação ao movimento de rotação. E o movimento de translação é justamente o quê? Um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, com duração de 365 dias e 6 horas. Professor, e o que são feitas com essas 6 horas? Eu te falo agora. São realizadas a cada 4 anos os chamados anos bissexto, ou ano bissexto propriamente, onde se insere um dia a mais no mês de fevereiro, que completa todo esse movimento de translação. E por último, o GPS. O GPS que coleta dados de satélites e garante para nós, habitantes, toda a informação relacionada à localização e à orientação dentro do espaço geográfico como um todo, ok? Galera, eu espero ter auxiliado vocês, tá? Foi um prazer trabalhar durante todo esse processo e agora, não chegando ao final, mas apenas uma base para a gente revisar aí todas as informações. Tenho certeza que vocês tirarão de letra aí e terão uma excelente nota nessa avaliação. Boa prova, espero que a revisão tenha contribuído e muito com essas informações e até mais.